aí, quebradores de teclado, jogadores de controle na parede, certo com vocês? Eu sou o Cauro Motorizado e é o seguinte, no vídeo de hoje vamos estar iniciando mais um episódio do nosso quadro do pior para o melhor. E como foi feito na votação, hoje estaremos fazendo da série Crash Bandicoot. Não foi muito difícil falar qual que foi do pior para o melhor, nós temos aqui 16 jogos, ou seja, vão ser do 16º até o primeiro. E cara, não foi muito difícil decidir qual que era o pior pro melhor, foi até que bem fácil. Mas enfim, agora chega de enrolação e vamos lá. Lembrando que vai ser analisado por gameplay, gráficos, dificuldade e personagens, assim como foi no do Street Fighter e nos outros, tá? Agora chega de enrolação e vamos lá. Em 16º lugar fica Crash Bash. O Crash Bash ele é tipo como se fosse um Mario Party do Crash, resumidamente é isso. Por que ele fica em 16º lugar? A gameplay dele é uma gameplay bem ruim, na verdade. Os modos são bem ruins, mal feitos, até bem chatos, diga-se de passagem. Os gráficos, ele é um jogo que ele é graficamente bem feio. Os gráficos são todos muito mal feitos, tudo quadrado e feio pra caramba. A dificuldade é um jogo extremamente difícil, ele é ridiculamente difícil. Tanto que às vezes você pode perder pro melhor, às vezes você pode ganhar com o melhor personagem, às vezes perder pro pior personagem. Mas enfim, os personagens desse jogo ele tem uma seleção de personagens bem boa até. Crash, Cortex, Tiny Tiger, Koala Kong, e tem um novo personagem que é o Rilla Roo. E na versão japonesa tem o Fake Crash como personagem secreto. Mas enfim, por isso que Crash Bash fica em último lugar, porque é um jogo mal feito, mal otimizado, difícil e feio ainda por cima. Em 15º lugar fica o Crash Tag Team Racing, o jogo de corrida do Crash, que é uma mistura de corrida com plataforma. Esse jogo, ele é definitivamente um jogo do Crash. Em questão da gameplay, ele é um jogo que ele tem dois tipos de gameplay, o plataforma, aquele padrão mesmo do Crash, e jogo de corrida inspirado naquele Mario Duo Kart, eu não lembro o nome, mas ele é inspirado no Mario Kart. Em questão dos gráficos, ele tem os mesmos gráficos do Crash Twinsanity, só que ele é um pouquinho mais simples que o Crash Twinsanity em questão dos gráficos. Na dificuldade, ele é um jogo que ele não é muito difícil, ele é meio mediano, sabe, na dificuldade. E nos personagens ele escolhe uma quantidade bem boa até de personagens, com personagens clássicos e também com alguns novos. Esse jogo não tem bosses, ele só tem um boss final que é sei lá que bicho é o Humpty Dumpty. Mas enfim, a história desse jogo é que alguém vai usar o poder de uma das gemas para poder fazer uma espécie de centro de corrida fake. Eu não entendi muito bem como é que é a história do jogo, mas eu sei que ela é uma história mal feita. Mas o que cativou mesmo esse jogo foi as telas de morte do Crash, que são muito divertidas. Mas enfim, em 14º lugar fica o Crash Nitro Kart. O Crash Nitro Kart ele fica em 14º lugar, por conta que na gameplay dele ele é o CTR, só que com os power-ups novos. Em questão dos gráficos, ele é um jogo que ele é os gráficos bem simples, mas só que são bem bonitinhos até. Em questão da dificuldade, ele é um jogo que eu não achei ele tão difícil assim comparado ao CTR e aos outros. E em questão dos personagens, ele traz personagens muito clássicos como o N-Trope, a Coco, o Crash, e traz os novos também como o Crunch, aquele tubarão que eu esqueci o nome agora, mas enfim. Ele é um jogo que ele é mediano, por conta que as corridas são todas muito de boas, as fases não são muito complicadas. Ele é separado por um sistema de times, que é o time dos heróis e o time dos vilões, que é o Crash, a Coco e o Crunch. E também tem o Tiny Tiger, o Cortex e o N-Jin como personagens jogáveis do modo história. Ele é um jogo bem divertido, eu achei, dá pra se divertir bastante jogando, mas só que ele é obviamente inferior ao Crash Team Racing. Fora também de que ele tem os modos de jogo... O que eu ia dizer? Fortemente que ele tem personagens que você não pode jogar no modo história, mas que são personagens extras, como o Dingodile, o Oxide, entre outros. Em 13º lugar fica o Crash Wrath of the Cortex, ou Crash 4 que deu errado. Agora a gente entra numa fase mais... Agora a gente vai entrar numa fase mais diferente do Crash. Ou voltando pra fase padrão do Crash, daqueles jogos padrãozinho dele mesmo. O Crash Wrath of the Cortex, a história do jogo é que um bando de vilões do Crash se reúne pra pensar num plano pra atacar ele. Então o N-Jin fala que o Cortex tá desenvolvendo um marsupial que é mais forte que o Crash, mas só que ele é mais burro que o Crash.
Então o que ele decide fazer? Ele decide que ele vai fazer o seguinte, que ele vai dar os poderes elementais a partir das quatro máscaras elementais, bem Avatar mesmo, pro Crunch, pra deixar ele um super marsupial. E essa é a história do jogo. Na gameplay ele é um jogo que ele é bem Crash 3, sabe? A gameplay vai alternando entre o Crash e a Coco, mas também tem os modos de mecha, de corrida, mas esses modos de gameplay são todos muito ruins. Os gráficos dele é um jogo que ele é muito feio graficamente, ele é horroroso de feio, deve ser o jogo mais feio do Crash. E muita gente, e acho que você já deve ter visto solto pela internet um modelo do Crash nesse jogo, por conta que ele foi usado muito pra fazer fangame do Crash depois, umas fangame. Em questão da dificuldade, ele é bem difícil, eu achei. Que ele é difícil no sentido dele ser mal feito, então ele logo ele é bem difícil. E os personagens, cara, ele é aqueles clássicos, mas também tem os mini bosses, que é o Dingodile, o Tiny Tiger e o N-Trope. Acho que o N-Jin também é um mini boss. E os bosses do jogo é literalmente detalhe, esse é o segundo jogo do Crash que a gente tem boss, dessa lista pelo menos. E os bosses desse jogo, todos os 4 são o Crunch. Não tem um boss novo. E fica por isso mesmo. Em 12º lugar fica o Crash Huge Adventure, o Crash de Game Boy Advance. Esse jogo ele é um jogo bem divertido, eu achei. Ele é um jogo que dá pra se divertir bastante enquanto joga. Ele tem um sistema de power-ups, ele é um jogo que ele é um 2D, mas não é um 2D chato, ele é um 2D bem divertido, até lembra bastante o Super Mario, até mesmo o Sonic. E se vocês quiserem, eu posso fazer um do pior pro melhor do Sonic e do Mario, mas só que vai demorar bastante pra fazer. Porque eu vou ter que pesquisar os jogos, vou ter que jogar, vou ter que ver vídeo de review pra poder saber os pontos bons e os pontos ruins do jogo pra concordar ou não. Mas enfim, pode acabar até tendo. Em questão da gameplay, ele é um jogo com a gameplay bem simples até. Você pula da barrigada, agacha, dá rasteira e dá o giro também, bem Crash 3 mesmo. Em questão dos gráficos, ele tem uma pixel art bem bonitinha, eu achei que a pixel art dele tá bem feitinha. Em questão da dificuldade, ele não é estrondosamente difícil, mas ele também não é muito fácil. Ele também não é tão mediano assim, eu diria que ele é um mediano pra difícil, o que é bem legal. Em questão dos personagens, ele tem os bosses do Crash 3, que é o Dingodile, o Tiny Tiger, o N-Jin e o Cortex. É praticamente os bosses do Crash 3, só que agora numa ordem diferente. A história desse jogo é que o Cortex ele diminui a Terra para poder dominar o mundo, bem coisa de Cortex mesmo. E é essa a história do jogo. E ele é um jogo bem simples, ele tem os power-ups de corrida, aquela da barrigada, a bazooka e os outros bagulhos. E ele tem um boss secreto, que é o Mega Mix, que depois ele volta pro Crash Nitro Field. Em 11º lugar fica o Crash Bandicoot N-Tranced. Esse jogo, ele é um jogo que ele é bem divertido até, ele é bem melhor do que o Crash Huge Adventure. Mas enfim, em questão da gameplay, ele é um jogo que a gameplay dele, ele tem uma variação de gameplay bem maior que a do Crash Huge Adventure. Ele tem vários modos, tipo de voar em tapete, de ficar debaixo d'água, vários modos bem diferentes. Em questão dos gráficos, ele tem uma pixel art bem mais bem feita e bem mais bem trabalhada do que a do Crash Huge Adventure, porque ele tem ele adiciona personagens novos, tipo Crunch, então tem que ter uma pixel art mais bem feita. Em questão da dificuldade, é um jogo que a dificuldade dele é aumentada, mas só que ainda deixa o jogo legal de jogar, não fica aquele difícil maçante. E em questão dos personagens, os bosses do jogo é o Crunch, a Coco, o Fake Crash e o N-Tranced, que é o boss do jogo. E tem o N-Trope também, que é o boss secreto. Esse jogo é um jogo bem divertido, os bosses são todos muito legais. Tem a primeira aparição canônica do Fake Crash dentro do jogo. Inclusive acho que é a primeira boss fight contra o Fake Crash dentro do jogo. Mas enfim, ele é um jogo com uma gameplay bem divertida, os bosses são todos bem legais de se batalhar, não são aqueles bosses difíceis e chatos pra caramba. Na verdade eles são difíceis, mas não são chatos, principalmente o Fake Crash, que é a boss fight mais criativa de jogo que eu já vi no mundo, a boss fight contra o Fake Crash, que ele copia o desenvolvimento e tem que fazer ele tomar dano, o que é uma coisa muito divertida, eu achei pra um boss. Mas enfim, agora a gente vai entrar no top 10. Em 10º lugar fica o Crash Bandicoot 1 de PlayStation 1. Ele foi o que iniciou tudo isso, foi o primeiro jogo de todos do Crash. A história do jogo é que um marsupial ele é sequestrado e sofre mutações genéticas, então ele tem que voltar pro castelo onde ele sofreu as mutações para salvar a namorada dele. Em questão de gameplay, ele é um jogo que ele só tem 2 tipos de gameplay, que é a gameplay de corrida de porco e a do 3D mesmo. E tem também 2.5D, mas isso aí é de fase mesmo. Mas enfim,
Ele é bem cru, bem simples, tanto é de que ele é o piorzinho dos jogos padrão do Crash, desses normais, ele é o mais cru de todos. Ele não é ruim, ele é simples na realidade. Em questão dos gráficos, ele é um gráfico bem mal feito, mas vamos dar os créditos, mas vamos também relevar porque foi o primeiro jogo de todos do Crash, então obviamente ele ia ser graficamente inferior aos outros. Em dificuldade ele é bem difícil, porque ele é cheio de sacanagem, os bosses você demora pra pegar o macete, principalmente o Pinstripe, que pra mim é o boss mais difícil do jogo, o Pinstripe. Em questão dos personagens, ele é um jogo que ele tem uns personagens maravilhosos, porque ele apresentou pra nós vários personagens, como o Papu Papu, o Pinstripe, o Cortex, o N-Bril e entre outros. Ele é um jogo bem divertido, principalmente no remaster, que ele fica 10 vezes melhor no remaster. Em nono lugar fica o Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Já tivemos uma evolução bem grande do Crash 1 pro 2, com um jogo bem mais divertido, com os gráficos melhorados e a gameplay mais diversa. Agora a gente não tem só fase de... como é que fala? Fase de corrida. A gente também tem agora fase de espaço, que você pode andar de jetpack. Mas enfim... Em questão de gameplay no jogo, que a gameplay foi diversificada, como eu falei, agora tem as fases plataforma padrão. Tem também as fases de corrida de pedra, corrida de polar, e também tem um modo que eu falei, que é que você fica planando no espaço com jetpack, bem maneiro. Mas tem também, em questão da dificuldade, ele é um jogo que a dificuldade dele tá bem aumentada, eu achei que ele tá bem dificinho até. Na verdade, eu falei errado, ele tá com a dificuldade um pouco mais leve, eu achei ele não tá tão difícil quanto o Crash 1, mas tá aquele dificilzinho legal. Em personagens ele nos traz vários personagens inéditos e bem maneiros, como o Teeny Tiger, o N-Gin, os Komodo Bros, e traz de volta o Ripper Roo, que ficou de fora, que ficou assim, bem foda-se no primeiro jogo, mas enfim. Ele é um jogo bem divertido, foi o primeiro jogo do Crash que eu joguei na minha vida, foi o primeiro que eu conheci. Ele é bem divertido, bem legal de jogar, eu achei bem maneiro, mas enfim. Em oitavo lugar foi o Crash Bandicoot Warped. Crash Bandicoot Warped é por muitos o melhor jogo do Crash, mas eu discordo um pouco, pra mim ele não é o melhor jogo do Crash. Mas ele também é um jogo bem maneiro, eu diria. Em questão de gameplay, a gente teve vários modos de gameplay novos, como a corrida com a Coco, a corrida de moto, as fases de jet ski e as fases aquáticas, bem maneiro. Em questão dos gráficos, ele tem os gráficos mais avançados e mais bem polidos e mais bonitos, principalmente no remaster, que ele ficou um show de bola no remaster. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele foi nerfada, ele tá bem mais fácil que o Crash 1 e que o Crash 2, mas só que ainda dá pra ter uma diversãozinha maneira. Em questão dos personagens, ele nos traz vários personagens marcantes e incríveis, como o Dingo Dile e principalmente o N-Trope, que é o meu personagem favorito de Crash, o N-Trope. Mas ele também traz de volta personagens clássicos, como o Teeny Tiger e o N-Gin, e o próprio Cortex também. Fortemente que ele nos apresenta o maior vilão de Crash, que é o Uka Uka. Mas enfim... ele é um jogo bem divertido, ele é bem maneiro, o sistema de power-ups dele, que é a inovação do jogo, são power-ups bem maneiros, de correr, de planar, de atirar a bomba, é muito maneiro. Mas enfim... Em sétimo lugar fica o Crash Team Racing, o primeiro. Pra quem tá acompanhando o canal sabe que eu tô fazendo série de Crash Team Racing e até então eu tô na terceira, e até então eu terminei a segunda pista. Mas enfim, Crash Team Racing é o quarto jogo do Crash e também foi o último jogo do Crash a ser produzido pela Naughty Dog antes dele ser comprado pela Activision. Mas enfim, em questão de gameplay, a gameplay dele é uma gameplay bem fácil até de se jogar, não é muito... É uma gameplay fácil, você pode fazer dash, pode pular, pode atirar power-ups, bem estilo Mario Kart mesmo. Nos gráficos, ele é um jogo que ele é bem feio, até graficamente, os gráficos são bem simples, mas é por causa que, pra rodar mas é por causa que tinha que tancar muita coisa na tela, então tiveram que diminuir os gráficos, mas ele não é, os gráficos do cenário são bem bonitos. Em questão de dificuldade, ele é bem difícil, ele é um jogo bem difícil, eu vou ter que confessar, mas fora isso, grandes bosta de dificuldade. Em questão dos personagens, ele traz de volta todos os personagens do Crash 1, 2 e 3. Exceto o Mou e alguns, mas se não me engano ele traz todos os 3 de volta. Com mais um novo, que é o Penta Penguin. E traz também o Fake Crash, como a sua primeira versão jogável na época, a sua primeira versão jogável.
A primeira vez que ele foi jogável no Crash. Mas enfim. Ele é um jogo bem maneiro. Eu gostei bastante. Ele é o meu Crash de corrida favorito. Entre todos. Na verdade, o meu favorito tá mais à frente, mas ele é bem incrível. Mas enfim. Em sexto lugar fica o Crash Mind Over Mutant. O Crash Mind Over Mutant ele fica em sexto lugar por causa que ele foi um Crash que causou bastante diferença. Porque ele foi feito pela Activision, não era mais feito pela Naughty Dog, então ele é bem diferente dos outros. Mas enfim, em gameplay ele tem uma gameplay estilo hack slash meio God of War, é uma gameplay bem divertida e bem maneira. Em questão dos gráficos, ele é um jogo que ele é bem bonito graficamente, os gráficos são lindos. Em questão de dificuldade, ele é um jogo que eu achei ele bem dificinho até, porque você tem que ficar indo e voltando nos mapas. Em questão de personagens, os personagens dele são personagens bem maneiros, que ele traz de volta, como o Crunch, a Coco, o N-Trope, e entre vários. Ele é bem divertido nos personagens. Os bosses dele são bosses bem genéricos, são bosses bem simples, porque são bosses novos, tem também os bosses velhos. E tem uma boss fight épica contra o Cortex Mutante, mas isso aí a gente releva. Mas enfim, ele é um jogo que eu não entendo que o povo fala que ele é o pior jogo do Crash, sendo que pra mim ele não é o pior jogo do Crash. Ele é um jogo bem maneiro do Crash, eu achei, ele é um dos meus favoritos por sinal. Porque eu joguei muito ele no Xbox 360 com a minha irmã. Acho que eu até zerei ele no 360, nem lembro. Mas enfim. Em quinto lugar fica o Crash Bandicoot 4 It's About Time, ou Crash que deu certo. Agora a gente vai estar no top 5. Esse jogo sim é muito bom. Ele é um jogo que a história dele é bem legal, eu recomendo vocês darem uma olhada, não vou explicar tudo. Mas enfim, em questão de gameplay, ele traz mecânicas novas de gameplay, como você poder dar dash em cima ou dash embaixo, a rasteira com dash, ou dash planando, que você ganha desde o começo do jogo. Em questão de gráficos, ele é um jogo que ele é o Crash mais bonito, sem dúvidas. Os gráficos são aqueles bem cartunescos, mas bem bonitinhos também. Em questão de dificuldade, ele é um jogo que eu achei ele uma dificuldade bem infernal, eu diria, porque você não pode morrer, senão, porque cada morte conta por 100%, cada fase são várias gemas que você tem que ficar coletando pelo mapa. As speedruns desse jogo são bem difíceis de fazer, as speedruns. E em questão dos personagens, ele traz de volta personagens clássicos, como a Tauna, o Jingle Dile, o Cortex jogável, entre outros. Mas enfim... E ele também traz uma coisa bem ruim pra série, que é falar que a história do Cortex é um paradoxo temporal. Mas fora isso, ele é um jogo bem legal, bem divertido de se jogar, eu diria. Um jogo bem maneiro. Outra coisa também que me faz gostar muito desse jogo é o fator bosses dele, porque os bosses são todos muito clássicos. O NG, um monstro aquático, que ele é o boss mais genérico do jogo. O N-Brio, o N-Trope como boss final. Esse jogo é muito maneiro nos bosses, ele acertou muito nos bosses. Traz até o Oxide como mini-chefe no jogo. Em quarto lugar fica Crash N. Sane Trilogy. A trilogia clássica do Crash na sua versão remasterizada. Em questão de gameplay, ele tem as mesmas gameplays do Crash 1, 2 e 3, 2D, com corrida, com voo, com tudo, só que agora melhorado. Em questão dos gráficos, ele é lindo graficamente, ele é extremamente bonito. Gráficos inferiores ao do Crash 4, mas só que com uma gameplay bem melhorada em questão do Crash 4, com aquela fórmula clássica de gameplay. Em questão de dificuldade, ele mantém a dificuldade do Crash 1, 2 e 3. Ele mantém exatamente a dificuldade do Crash 1, 2 e 3, não altera nada. E em questão de personagens, são os mesmos personagens do Crash 1, 2 e 3. Ele fica pra mim acima de todos pelo fator beleza do jogo, então porque ele traz uma nostalgia gigantesca. Você poder jogar de novo os 3 Crashes, porque esses jogos são maravilhosos ainda por cima com esses gráficos e com essas animações melhoradas. É um jogo lindo demais, credo, que jogo bom. Agora a gente vai entrar no top 3. Em terceiro lugar fica Crash Team Racing Nitro Field. Crash Team Racing Nitro Field foi a volta colossal de Crash Team Racing, que estava há anos sem um jogo novo. Em questão de gameplay, a gameplay dele continua com aquela forma clássica do Crash Team Racing, mas só que agora a mecânica de nitro, a barrinha, tá diferente. Os gráficos, ele é bem bonito graficamente. Os gráficos do Crash Team Racing, do Crash N. Trilogy são os mesmos gráficos. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele tá bem maneira, eu achei. Não tá muito difícil, mas também não tá muito fácil. Em questão de personagens, ele nos traz de volta vários personagens clássicos do Crash que ficaram de fora do Crash Team Racing.
Mas também ele nos traz personagens novos que também ficaram de fora. Ele é um jogo que engloba praticamente todos os personagens de Crash num jogo só, o que é maravilhoso. Principalmente que a gente teve a DLC da Nina Cortex assim, na última atualização do jogo. E era um jogo bem incrível, bem maneiro, só que teve uma controvérsia que é a microtransação. Esse jogo é cheio de microtransação. Em segundo lugar fica Crash to Insanity, que jogo espetacular. Em questão de gameplay, ele tem aquela fórmula clássica de gameplay do Crash de 3D e bem maneira. Em questão de gráficos, ele é um jogo com os gráficos bem bonitos, ele tem uma diferença de design dos personagens, os personagens com designs bem diferentes, mas que fica bem bonito ainda nos personagens. Em questão de dificuldade, ele é um jogo bem difícil do Crash, mas só que é uma dificuldade, um difícil bem gostosinho, igual do Friday Night Funkin'. E nos personagens ele traz personagens clássicos de volta, como o N-Trope, entre vários. O N-Trope, N-Brio, o Dingodile, mas esse jogo ele é muito bom nos bosses. Os bosses todos são muito nostálgicos, como o Mecha Bandicoot, o Cortex, o Dingodile, os Irmãos Cabeçudo lá, os Piro Cabeçudo e entre outros. Mas esse jogo ele é maravilhoso, o segundo melhor jogo do Crash. Pelo quesito desse da nostalgia, que ele é um jogo com uma gameplay muito boa, os personagens trouxe vários clássicos de volta. As sessões ele é um jogo bem frenético, ele não é um jogo parado. Mas enfim, em primeiro lugar com o melhor jogo do Crash fica Crash of the Titans. Pra mim ele é o melhor jogo do Crash porque ele deu pontapé inicial nessa saga da Activision, dessa saga de 2 jogos da Activision do Crash. Mas ele não é ruim, ele é bem legal na verdade. Em questão de gameplay, ele é um hack slash bem no estilo God of War mesmo. Na verdade, eu diria que ele é um hack slash no estilo Jak and Daxter, não lembro se é esse o nome do jogo, mas é bem assim. Que você pode dar soquinho, dar chutinho. O sistema de evolução de golpes, que você pode ganhar golpes novos, é bem maneiro. O sistema de montar nos titãs é a melhor coisa nesse jogo, você montar no titã. Em questão dos gráficos, ele é um jogo que ele é graficamente bem bonito, uns gráficos meio dark, sombrios, onde não tem muitas cores saturadas, é tudo mais escuro. O Crash com umas tatuagens, é muito bonito esse jogo, é um jogo bem bonito, ele realça bastante os gráficos do Play 3 e do Xbox 360. Em questão de dificuldade, a dificuldade dele, ele não é um jogo tão difícil, ele é mais demorado mesmo, mas ele não é difícil. Mas ele é um jogo que tem bastante diversão mesmo, ele não sendo difícil. Em questão de personagens, os personagens desse jogo ele não traz muitos personagens novos. Ao contrário, ele não traz muitos personagens novos, ele traz mais titãs como bosses, mas ele traz também personagens clássicos como o Tiny Tiger, o N-Gin e outros. Por que ele é o melhor jogo do Crash? Porque ele é maravilhoso, ele é muito bonito, as imagens de fundo e os cenários do jogo são todos muito lindos, os personagens têm designs magníficos, exceto o Tiny Tiger. A gameplay desse jogo é uma gameplay bem legal e fluida e bem maneira, e fica por isso. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Espero que você tenha concordado com o meu top 16. Se você discordou, deixa aqui nos comentários o seu top 16 desses jogos que eu citei no vídeo. Eu sou Caro Motorizada e adeus, até a próxima. Tchau!